comprava antes, eu não estou conseguindo comprar mais. Sonhos muito grandes, aumento de gasolina. Tirava o prefeito e fazia uma outra política. Afetado muito, o preço das coisas está muito alto. Há uma investigação da Polícia Federal sobre possíveis desvios da saúde e da educação em Sorocaba. Neste documentário, procuramos tratar os principais problemas das políticas públicas e da economia no Brasil. Através de entrevistas com a população, iremos descobrir quais que são os principais problemas na economia e nas políticas públicas que afetam o brasileiro médio. Em 1973, a moeda utilizada era o cruzeiro. Graças à crise do petróleo na época, a moeda se desvalorizou cerca de 211% em apenas 10 anos. Hoje em dia, com a moeda real, criada em 1993, desde esse dia se desvalorizou cerca de 708% graças à inflação. E a gente percebe uma diferença enorme na economia, com entrevistas e falando com a população. R$1 naquela época, desde a criação do real, vale exatamente R$8 hoje em dia. A seguir veremos entre constante aumento inflacionário e com constantes problemas nas políticas, principalmente em Sorocaba, com um evidente problema na saúde, como veremos à frente. Meu nome é Clarice, eu tenho 57 anos e eu sou aposentada da Prefeitura na área da educação. Meu nome é Aline, eu sou pedagoga. Sim, eu sou de Sorocaba. Trabalho aqui no condomínio aqui, de Viviane, gosto do meu trabalho. Na minha casa nós somos em 4, eu tenho 2 filhos, sou casada. Eu sou Marilene Fermina, sou diarista. O que você entende por políticas públicas? Políticas públicas são ações e programas que o governo cria para resolver os problemas da sociedade. E elas servem para melhorar a vida das pessoas em áreas como saúde, educação, segurança, meio ambiente e transporte. A economia, ela tem afetado seu dia a dia, seu bolso e como? Sim, tem afetado, pois as coisas elas têm uma inflação muito grande. Trabalho, eu não sou concursada, ganho pouco e às vezes os meus gastos são muito altos. Você acha que tem outros tipos de coisas que também afetam o seu dia a dia? Sim, mudou, pois o que eu comprava antes eu não estou conseguindo comprar mais. Então eu tenho que ter um controle maior dos meus gastos. Uma outra possibilidade que eu acabei encontrando foi mesmo sendo aposentada, eu tive que procurar outras formas de conseguir suprir esses gastos, fazendo alguns trabalhos extras. Ok. A economia tem afetado sua rotina e como? Eu acho que tem afetado muito. A coisa subiu demais, o preço das coisas está muito alto, está afetando muito. A economia tem afetado sua rotina, seu bolso e como? Sim, valores pouco, né? Você ganha pouco pelo que você faz. E os preços aumentaram para você esse ano? Se você sentiu um aumento? Eu acho que sim, teve um aumento, que nem eu falei, taxações muito grandes, aumento de gasolina, essas coisas assim afetam o mercado também. O que você comprava com R$100 antes, hoje em dia você não consegue comprar praticamente quase nada. E os preços das coisas, eles aumentaram para você esse ano? Aumentaram. Para mim, eu percebi na alimentação, em vestuário, transporte, né, gasolina, gasto com gasolina, taxação. Então tudo isso acabou interferindo. Então eu comecei a controlar os meus gastos, não sair tanto, né, comprar mais do que é mais essencial mesmo, como supermercado. Então comecei a dar algumas prioridades para as minhas necessidades básicas. Então eu procuro não sair tanto,
não ter esses gastos extras, né, acabou interferindo isso na minha vida pessoal. O preço das coisas, elas têm aumentado para você esse ano? Você sentiu? Muito, muito. Tô sentindo os mercados, você vai no mercado, as coisas, cada dia que você vai no mercado, as coisas das partilheiras tá cada dia mais alto. Desde roupa, de tudo. Uma cesta, alimentação, verdura, tudo aumentou. Cada dia que você vai no mercado, as coisas tá mais altas. Os preços das coisas têm aumentado para você esse ano? Sim, tudo. Vamos supor, carne, feijão, óleo, as coisas básicas, coisa que você tem que consumir dia a dia. Quais são os maiores problemas na nossa cidade atualmente? Então, pelo que eu li, há uma investigação da Polícia Federal sobre possíveis desvios da saúde e da educação aqui em Sorocaba. Quais os maiores problemas da cidade? A falta de recursos na educação, na saúde principalmente. Eu li uma matéria que fala que de uns anos para cá a saúde teve uma das piores saúdes de Sorocaba. Quais são os maiores problemas da nossa cidade atualmente, que você acha? Eu acho que é a saúde. A gente vai fazer uma consulta, não tem médico, a gente vai procurar fazer marca uns exames, uma consulta, é só daqui 3 meses, 4 meses. Então tá sendo muito longo as consultas que a gente chega a passar no médico e só marca assim a gente ter retorno só daqui 4 ou 5 meses. Quais são os problemas da nossa cidade? A saúde. Você vai nos postos de saúde aí você não acha nenhum de pirona para tomar. E o pobre já trabalha cedo para comer de tarde, daí como é que ele ainda vai tirar do orçamento dele para ir numa farmácia, numa receita e comprar remédio? Se você pudesse mudar alguma coisa urgente na cidade, o que seria, o que você faria? Então, o que eu mudaria é essa questão da educação, saúde, policiamento, tudo isso eu acho que é uma coisa que faz muita falta. Não está tendo um olhar para isso mesmo. Às vezes tem olhares para outras coisas que para melhorar, deixar a cidade mais bonita, melhorar a cidade, mas essas coisas acabam ficando, as coisas mais importantes como saúde, policiamento, educação, ficam em segundo plano. Se você pudesse mudar alguma coisa na cidade urgente, o que seria? Em primeiro lugar, a saúde, não tem muita segurança na cidade, emprego, que eu queria que girasse mais emprego, não está tendo, é o que eu gostaria da cidade aqui. Se você pudesse mudar alguma coisa urgente na cidade, o que seria? Tirava o prefeito e fazia uma outra política, porque deu o que tinha de dar. A seguir, veremos a entrevista de um profissional da educação formado em psicopedagogia, matemática, física e química. Me chamo Kelvin Vitor, sou professor de matemática e física, tenho 29 anos, possuo segunda licenciatura em Química e Letras, sou pós-graduado em psicopedagogia, transtorno espectro autista e terapia infanto-juvenil. Atuo como professor na cidade de Sorocaba, já vão fazer de 10 para 11 anos, entre escolas, preparatória para vestibular, cursinho. Hoje atuo somente como professor particular e hoje graduando em nutrição e ciências sociais. Quais políticas públicas você, como professor, acredita que são urgentes para combater desigualdades sociais atualmente em Sorocaba? Bom, urgente como política pública, eu acredito que seja a questão do primeiro emprego. O primeiro emprego para o adolescente, jovem de 18 anos, e digo isso como professor que fui de escola pública também, tanto na época do PIBIG da faculdade, quanto estágio, quanto trabalhador da rede pública, era impensável para eles, por exemplo, atingir uma universidade federal pela média ou pela questão do vestibular. Então muitos ali só pensavam no primeiro emprego. E como era difícil essa questão do primeiro emprego? Justamente porque as empresas, elas pedem profissionais mais qualificados. Você vai no mercado, por exemplo, como Tausch, como São José, como Super José, como esses mercados, você vê ao caixa pessoas com mais idade. Ou seja, eles estão concentrando todo o aparato deles curricular em pessoas de mais idade, que transpõem mais confiança, transpõem mais estabilidade. Então esses jovens têm uma dificuldade imensa de alcançar o primeiro emprego através disso. Portanto, eu acredito que essa seja uma das maiores defasagens da cidade de Sorocaba, nesse ponto, que
hoje conta apenas com alguns polos, por exemplo, como o ETEC, como o Senai, como o Senac, que são polos que tratam esse jovem como um futuro profissional e têm o objetivo de formá-los. Porém, com o entrave do vestibulinho, que é um pequeno vestibular, já barra a população mais periférica, já barra o filho do trabalhador de estar ingressando nesses lugares. Então é muito comum aqui, como professor particular, um estudante, por exemplo, do Salesiano, um estudante do SESI, um estudante de grandes redes aqui do Sorocaba, fazerem um acompanhamento comigo, por exemplo, para estar entrando na ETEC. Então qual é a capacidade de disputa, de duelo, digamos assim, que um filho de um trabalhador vai ter que disputar com essa criança que vem aqui comigo, com esse jovem que está no 9º ano, que vem aqui comigo e tem todo o aparato de estudo. Qual é a possibilidade que ele tem de disputa com esse ser? Então, eu acredito que a cidade de Sorocaba precisa focar no primeiro emprego, já que a Universidade Federal peca muito na questão do vestibular, e hoje nós temos muito pouco essa política aqui. O Posto de Atendimento do Trabalhador, que é o PAT, ele encaminha principalmente pessoas de 30 a 40 anos para os empregos, como eu falei, em mercados, como por exemplo em farmácias. Você vai ver que a população do mercado de trabalho, a faixa etária está muito mais alta, justamente porque eles transbordam estabilidade, transbordam confiança, e isso leva a um baixo índice de contratação dessas pessoas do primeiro emprego. Então deveria sim ser proposto na cidade de Sorocaba uma qualificação profissional para esses jovens, que atualmente está acontecendo em pequenos grupos, representados pela Miriam Garra, que é uma colega estudante, estudou comigo. Hoje ela faz uma preparação para jovens, para entrantes no mercado de trabalho, principalmente no primeiro emprego, ou seja, tem que fazer uma capacitação. Eles são muito pouco atuantes com tecnologia, hoje muito mais com celular, mas com o computador são quase ali disfuncionais. Então eles fazem essa parte de uma informática mais aplicada, né, que nos anos 2000 foi colocado e capacitado por órgãos particulares, como Microlins, entre outros. Hoje eles buscam fazer isso de maneira gratuita para os jovens, mas é um grupo ainda muito pequeno. Não chega, mesmo sendo um grupo pequeno, não chega até a periferia, não chega até as margens da sociedade, as margens de Sorocaba. Então precisa estar ali e muito mais, precisa estar dentro do bairro. O que para você caracteriza uma política pública eficaz? Você poderia dar um exemplo de alguma em Sorocaba? Política pública eficaz é aquela que vai ao que mais precisa, né? Pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres, elas têm que ter uma política eficaz no bairro onde elas moram, mais precisamente ou próximo dali. Aqui em Sorocaba, assim como qualquer região do Brasil, como qualquer lugar que a gente vá em outras cidades, grandes metrópoles, não estão localizadas dentro desses bairros, como por exemplo, aqui em Sorocaba nós temos bairros muito distantes, como o Alto do Ipanema, o Carandá, bairros novos aqui em Sorocaba, que essas pessoas são jogadas à margem, ou seja, a marginalidade, a periferia. Tanto que se liga a palavra marginal a quem mora na marginalidade de Sorocaba ou de qualquer lugar, e a gente vê muita pessoa ser chamada de periférica, por exemplo, e ela mora no centro, ou seja, o termo periférico já se enraizou nessa parte. Então quem mora na periferia da cidade é quem mora em volta, né, perímetro. Então já está ligado a uma coisa de prejuízo, alguma coisa que você está quase caluniando a pessoa nesse sentido. Então a política pública eficaz é aquela que vai até a população que mais precisa. Por isso que nós temos elementos muito importantes a ser combatido, como cientista social digo, é a questão do correio. A gente fala muito das entregas e tudo mais, mas tem locais que só o correio chega, por exemplo. Então, são essas questões que tem que ir até o trabalhador, a trabalhadora, a quem mais precisa. No caso aqui de Sorocaba, mais precisamente, nós temos um resquício do que se tem de saúde pública. Porque se você vai nesses bairros mais afastados, às vezes tem um supermercado, às vezes tem uma UBS, às vezes tem delegacia só no centro mesmo, só General Carneiro, Campolim, esses bairros, Santa Rosária, as delegacias estão por aqui, não estão, por exemplo, mais afastadas. Em bairros até um pouco mais afastados como Vanelville, como Jardim Ouro Fino, eles têm ali muitas coisas de políticas públicas próximas. Agora, saneamento básico, políticas espaciais,
mais geográficas, como por exemplo postos de saúde, como eu citei, e escolas, muitas vezes não chegam até essa população. Então o fato da população ter que se deslocar do seu bairro de origem e ir até procurar o assistencialismo público já é um grande problema. Gera para o trabalhador mais tempo de ônibus, mais resquícios de ter que financiar um carro, de ter que cair numa política que não é pública, é uma política privada, ou seja, eles estão arrastados a uma política privada. E o trabalhador desses locais que quiser fazer, por exemplo, um plano de saúde aqui em Sorocaba, da Unimed, vai ter que atravessar a cidade e até o Jardim São Carlos, por exemplo, para poder ter um acesso a uma Unimed, mesmo pagando um plano de saúde. Ou seja, a saúde já é um benefício básico, é um direito básico, não um benefício do trabalhador, mas aqui em Sorocaba nós temos que ainda estar distante. Então, uma política pública eficaz é aquela que vai até a pessoa, é aquela que vai até o que mais precisa. Mas aqui a gente tem uma política pública que funciona, que é o CRAS. O CRAS, que é o atendimento às pessoas com reabilitação, às pessoas com problema com droga, alcoolismo, ou até uma assistência social, que é o foco deles, que é fazer o assistencialismo social para essas pessoas e para a família em volta. Tem todo um método de estar lá dentro. Por exemplo, nós temos o CRAS do Carandá, nós temos a UBS, que é um postinho de saúde do Carandá, mas quantas ambulâncias não vão, por exemplo, da UBS do Carandá para a UPH do centro, para a UPH da Zona Leste? Ou seja, a política pública ela chega com mais eficiência ao trabalhador, ao mais pobre, da maneira que a prefeitura e que a sociedade em geral enxerga que eles precisam. O que chega até eles? O CRAS, assistência à droga, assistência a álcool. Então, essa relação de são pobres, portanto precisam de assistência a álcool e droga, é muito eficiente na cabeça de quem está de fora, principalmente de quem está de fora desses bairros, é assim que são enxergados. Então a gente tem que trabalhar uma política pública que chegue, não só o CRAS, mas uma boa OBS, um hospital de ponta, escolas, opções de escolas e outras vezes como assistente social também, tem que estar lá próximo. Os assistentes sociais estão muito longe daqueles lugares, nós temos crianças ali, nós temos famílias com menores de idade que não estão presentes nessa rotina estudantil, que estão muitas vezes na rotina estudantil somente pelo Bolsa Família. Então essa parte de política pública eficaz em Sorocaba é uma das mais precárias que a gente pode ver na questão de saneamento, na questão de saúde, que está ainda mais com os escândalos acontecendo, que a gente pode observar de grosso modo. De que forma a participação política dos jovens de Sorocaba pode influenciar as decisões econômicas futuras de nossa cidade? Bom, podem e influenciaram. No passado nós tivemos uma tentativa da Prefeitura de Sorocaba, através do prefeito Manga, da duplicação da Marginal Dom Aguirre. E ali foi uma coordenação dos jovens, grandes frentes de partido, claro, mas muitos jovens estiveram na manifestação que teve contra a duplicação, que ia exigir-se um desmatamento muito alto daquela região. E mesmo com aquela região tendo uma pequena ambientação, tendo uma pequena floresta, digamos assim, um ecossistema que nos protege, mesmo com isso, Sorocaba é alvo de inundação o tempo todo, é alvo de enchente o tempo todo. Portanto, aquele desmatamento ia ter um impacto enorme. E ali foram os jovens, inclusive do partido da Rede de Sorocaba, que fizeram ali uma grande manifestação, juntamente com alguns partidos, como o PSOL, alguns partidos progressistas, fizeram essa manifestação. Então ali já está um grande exemplo da atuação prática do jovem nessa parte de Sorocaba, tanto econômica e política, que esse também é um lado econômico da cidade. E, obviamente, no lado político, na nossa cidade, temos a questão que nós vivemos uma democracia. Então, temos que ter o jovem como vereador, temos que ter o jovem nos servidores públicos, temos que ter os jovens atuantes dentro da Câmara de Sorocaba para propor política pública para o jovem. Hoje, a Câmara de Sorocaba é uma Câmara extremamente velha, extremamente arcaica, com políticos que estão ali há 16 anos, 20 anos, que saem, vira deputado, volta e não se renova. Eu vejo na questão de Sorocaba uma grande tendência, claro que no Brasil todo, assim, não se gostar de política, mas aqui é muito forte, não se fala na escola, não se tem grêmio estudantil em escola particular, por exemplo, não se tem grêmio estudantil mais em muitas escolas públicas, que ali se cria uma tentativa de trazer ao jovem, olha, você tem uma chapa, olha, você tem a oportunidade de mudar as coisas na sua escola. Então, se na escola ele já não vê essa possibilidade de mudança, muito menos na cidade, ele não sabe nem os caminhos. Então, nós temos algumas tentativas na vereança, como vereador, de alguns jovens, de alguns partidos, e também tem a questão dos partidos. A questão partidária é muito importante, eles só querem apostar em caciques.
Então nós não temos também uma entrada, uma porta de entrada proveniente ao jovem, onde ele pode chegar e simplesmente se candidatar. Ele tem que ter essa questão. Então a influência política de Sorocaba para os jovens está de portas fechadas, tanto na parte de comunicação, quanto na parte atrativa, quanto na parte receptiva dos partidos políticos. Nós não temos uma grande recepção. Basta você tentar se candidatar com 18, 19 anos em qualquer partido, seja de direita ou esquerda. É muito difícil. Por quê? Porque precisa se fazer uma cadeira, precisa se fazer uma vereança concreta, precisa se fazer uma oposição. E assim eles apostam sempre nos velhos caciques, sempre nas mesmas pessoas, para que se possa ter essa oposição. E é válido que se tenha oposição, mas é válido também que se tenha uma renovação, que nem sempre é benéfica, como a gente vê no parlamento, mas uma renovação de idade, um sangue novo ali dentro. Né? Então isso que é o mais importante a gente lembrar, que a gente vive numa democracia e quem manda são as pessoas que moram na cidade, os jovens fazem parte da cidade. Então há sim uma capacidade de manifestação, tanto na parte econômica, de sentir-se que, por exemplo, não tem um emprego, não tenho como me formar, não tenho uma boa formação tecnológica, não tenho um curso técnico no ensino médio que eu possa fazer gratuito em Sorocaba, a não ser por uma entrada de vestibulinho, e aí sim se vem as demandas. Então essas são as demandas e elas são buscadas pelos jovens, mas muitas vezes os caminhos não são dados para eles. Então é muito fácil você falar, olha, você pode mudar, mas e o caminho? É na vereança? Como é que eu entro? Precisa de partido? Você bate na porta do partido, já tem candidato, já tem os candidatos, tem um dinheiro que é destinado àqueles candidatos, os mais velhos ficam com mais, isso ocorre. Então a gente também tem que ter esse, não pode ter o deslumbre de achar que o jovem bate a porta e fala, agora é minha vez. Não, tem que ser na base mesmo da forçação nesse sentido, como foi no caso da Marginal. Que agora se esquivou um pouco por conta de outras notícias, mas havia uma forte indústria ali querendo a parte de infraestrutura da duplicação da Marginal do Mangueira, onde foi evitado, em sua maioria, por jovens. Mas não jovens da vereança, jovens ali, jovens que moram em regiões periféricas, cuidando do centro. Então isso já é a maior ambiguidade possível. E a gente já vai para essa caminhada sabendo que é mais uma manifestação, é algo que vai mudar a curto prazo, mas que não se torna uma política pública, não se torna uma parte da política fiscal de Sorocaba. Não se torna esse entorno, só se torna quando entra lá, quando assume uma cadeira de vereança, quando se faz. O mesmo ocorre na parte de educação, na licenciatura. Não ocorre o incentivo ao jovem a fazer uma licenciatura. Os cursos mais básicos que nós temos aqui, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, que é a UFSCar, as notas mais baixas para você adentrar a faculdade, que muitas vezes sobram vagas, são as faculdades de licenciatura. Então é muito bonito você dizer que fez uma federal, mas, na minha opinião, é muito mais legal você dizer que fez uma licenciatura. É muito mais importante, tanto para a cidade quanto para o jovem mudar. Você quer mudar alguma coisa, você muda com as pessoas, você muda no coletivo. Então, propor esses caminhos ao jovem. Você pode ser professor, você pode estar na vereança, você pode estar onde você quiser, não só em demarcações, ou não só em passeatas específicas, ou não só em conglomerados de protestos específicos por uma causa, porque isso altera a causa. Pode até ter uma causa positiva, como teve a que eu citei agora, mas no geral, acaba ali.